Irmãos, a paz do Senhor. Tem gente acordado aí? Glória a Deus. Se você quiser sair, aproveita, porque se você me ouvir 10 minutos, você não vai mais querer sair. Quero louvar a Deus por estar neste lugar aqui entre os irmãos. Louvar a Deus pela vida do bispo do nosso estado, Bispo Oídes, José do Carmo. Que Deus prolongue os seus dias e lhe dê saúde. Saudar os itinerantes aqui na pessoa do pastor Jefferson Garcia. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não tenho muita coisa, mas opinião eu posso ter, na verdade. Na minha opinião, está aí entre os 5 melhores evangelistas, avivalistas da nossa nação. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a mulher que me suporta, que me tolera. Eu acho que o retorno está muito alto, pode baixar um pouquinho. E o nosso príncipe que está ali nos braços dela. Louvar a Deus pela vida do pastor Henrique César. Cadê ele? Está embaixo? Ele conquista a gente muito fácil, né? A gente chega perto dele e já sai gostando dele e tal. Que Deus o abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Livro de Ruth. Está ali meu amigo, pastor Tadeu. Deus abençoe o senhor. O senhor é um exemplo para nós, viu? O senhor é um exemplo para nós. Capítulo de número 3. Quem encontrou, me dá um amém. Versículo de número 12. Porém, agora é verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Amém? Tome aí o seu assento. Glória a Deus. Existem 5 livros na palavra de Deus que eles são denominados Megilot. Megilot é o plural de Megilá. Megilá quer dizer rolo. Cantares, Esther, Eclesiastes, Lamentações e Ruth. São os 5 livros. Ruth, em particular, Aninha, é chamado de a Megilá. Ou seja, o rolo. Porque dentre esses 5 livros, Ruth é o mais lido, é o mais comentado e é o mais conhecido pelo povo anônimo de Israel. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Muito bem. Este livro tem uma única intenção, porque quando se escreve um livro, há uma intenção por trás. E há nele uma única intenção, a de mostrar a ascensão da família real de Israel. E o escritor Samuel, quando escreveu Ruth, ele fez questão de rodeá-lo ou recheá-lo com um drama. O drama de uma mulher que perde o marido. A pergunta é: quanto de pressão alguém é capaz de
suportar? Quanto de prejuízo, de angústias, você é capaz de aguentar? Até que ponto você vai? Até que ponto você suporta? Por exemplo, tenha um pouquinho de calma comigo. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, mulheres viram seus maridos serem fuzilados, suas crianças serem usadas como lenha para uma grande fornalha. Homens viram suas mulheres serem estupradas, violentadas, mortas. E em todos aqueles anos negros da humanidade, algumas pessoas entraram no campo de concentração e saíram do outro lado completamente atormentadas, completamente loucas. Saiu de lá muitos, inúmeros, milhares de pacientes psiquiátricos. Mas teve gente que saiu de lá e foi montar uma família, montar uma empresa, criar um novo negócio, recomeçar a vida. E é provado pela psiquiatria, pela psicologia, que pessoas que são capazes de recomeçar são aquelas que encontram um motivo para viver. E quando acabarem todos os nossos motivos, nós, eu e você, devemos levantar os nossos olhos na direção do Calvário, porque lá tem um motivo que ainda nos é suficiente para continuar a nossa batalha. Quando nós nos frustrarmos com todos e com todos, com tudo, o Calvário ainda é o maior de todos os motivos. Aliás, um crente inteligente deveria pautar a sua vida em um único grande motivo. Um motivo que não dorme, não cochila e um motivo que é por nós na vida e na morte. Os moabitas são chamados em Deuteronômio de povo proibido, porque foram eles, os moabitas, que ocasionaram ou fizeram Israel pecar, um pecado grave no deserto, e Deus, no dia daquele pecado, matou 100.000 pessoas. Foi quando Balaão se juntou com Balaque, ancestral de Ruth, a fim de amaldiçoar Israel. Quando a maldição não deu certo, então eles planejaram uma feira de tecidos e convidaram os homens de Israel para comprar. A vendedora era uma velhinha, mas no trocador tinha uma moça de saia curta. E Israel caiu na armadilha. A partir dali, Deus chamou os moabitas de povo proibido. E os irmãos sabem que os moabitas são descendentes do sobrinho de Abraão, chamado Ló, que parece bem contemporâneo aos programas apresentados por uma emissora brasileira, não é? Que é capaz de colocar um pai e uma filha em atos íntimos. Ló teve a capacidade, ou as suas filhas tiveram a capacidade de coabitarem com o próprio pai. A mais velha teve um filho, e ela chamou de Moabe. Mo é o prefixo do, Ab é pai. Ela dizia, esse menino é do meu pai. A mais nova teve um filho e chamou de Ben-Ami, que quer dizer não meu povo. A intenção dela era dizer, não sei de quem é esse menino. Passei por aí, conheci uns 3 ou 4 ou 5 e eu não sei de onde ele veio. Os amonitas procuraram, pastor Jefferson, esconder o parentesco com Israel a vida inteira, ao ponto, ou melhor, ao passo que os moabitas não queriam esconder. Mas Deus, escute uma coisa, vai além das nossas expectativas. Pastor Marcos Arantes, Deus vai além
daquilo que a gente imagina. E Deus, entenda para não dizer que eu falei heresia, na sua presciência, conhece as coisas antes que elas ocorram e conhece o final delas. Quando a filha mais velha deita com o pai, do meio do caos, tem um salmo que diz que Deus achou a Davi e o encontrou onde? Na roça, Gênesis. Na roça eu encontro. Na roça você encontra. Deus achou onde? No pasto, cuidando de ovelhas? Lá os irmãos de Jessé também encontrariam. Eu afirmo para você que Deus encontrou Davi 1000 anos antes dele nascer, no desastre de Sodoma. Porque quando Deus viu Ló e a sua filha, ele entendeu que dali nasceria um moço chamado Moabe, o pai dos moabitas, de onde sairia uma mulher chamada Ruth, bisavó de Davi. E se aquela mulher tornar-se-ia o canal espiritual de ligação para a entrada do Messias nesse mundo, então eu posso afirmar que Deus permitiu, sabendo de todas as coisas, muito antes que elas ocorressem. Eu vou aplicar para arrancar de você um glória a Deus, tá bom? Eu posso viver o caos que viver, você pode viver o momento ruim que você viver, mas acredite, o nosso Deus não está aleatório às situações. Ele é Deus que nada, absolutamente nada foge à sua fina percepção. De todas as definições que alguém pode dar para Deus, a que eu mais gosto é que Deus seria como um grande HD. E nele está contido, pastor Cícero, todas as informações de presente, passado e futuro. Porque Deus ninguém pode surpreender e nem pegá-lo de surpresa. Em absolutamente nada. E o livro começa dizendo que houve fome em Belém. Irônico, não é? Belém, terra do pão. Fome. Houve fome em Belém. E um homem chamado Elimeleque pega sua esposa, seus 2 filhos e vai passear em Moabe. Ele não mudou-se para Moabe, ele foi viajar, ele foi acampar. E dura coisa, pastor Henrique, é quando o crente não entende que a gente tem que chorar com quem chora e cantar com quem canta. Se Israel chorava, cabia a Elimeleque chorar com ele, para quando Israel cantasse, coubesse a Elimeleque cantar com ele. E quando a gente não entende o momento dos nossos irmãos, então Deus nos coloca em situações parecidas para a gente entender a dor do próximo. Ele viaja para Elimeleque, para a terra de Moabe, como se Deus não estivesse em Moabe. Mas Deus está em todos os lugares. E ele vai acampar. Chegando lá, os filhos, Malom e Quilion, crescem os olhos sobre mulheres moabitas, que são proibidas pela Torá. Elas eram formosas. A mais velha se chamava Orfa e a mais nova se chamava Ruth, irmãs de sangue, biológicas. Sabe qual é o problema de Malom e Quilion? Sabe qual é o problema de casar com Moabita? Sabe qual foi o problema deles? É que eles não se importaram com a opinião do céu. E quando a gente não se importa com aquilo que o céu pensa, então o céu não é responsável por nossas escolhas. Mas quando nós fazemos baseado na opinião do céu, então o céu se responsabiliza por aquilo que a gente faz. Faça baseado no que o céu pensa, e o céu vai assinar embaixo uma folha em branco por você. Eles não se importam e casam.
E daqui a pouco, Elimeleque morre. Então nós temos a primeira viúva, Noemi. E os dias passam e os meninos morrem. E a gente agora tem 3 viúvas. E se uma viúva chorando incomoda muita gente, não é? 3 viúvas incomodam muito mais. E o capítulo 1 e o capítulo 2, essas mulheres param várias vezes para chorar. Quando elas chegam na fronteira, o texto diz que elas se abraçam, choram, e Noemi diz: não, minhas filhas, vão embora, vão cuidar da vida de vocês, vão arranjar marido para vocês. E ele segue dizendo que Orfa beijou Ruth, beijou Noemi, mas que Ruth se apegou a ela. Olha só. Orfa beijou Noemi, mas Ruth se apegou a ela. Sabe qual é o estranho disso? É que o discurso foi um para os ouvidos das duas. Não, minhas filhas, voltem. Na verdade, Noemi estava querendo dizer assim: vocês são minhas filhas, e filhas e mãe não se separam. Sabe aquele vai embora tipo fica? Já fez com o marido? Não? Não, né? Não faz não. Então, ela não queria, mas aí olha aqui, Orfa ouve com os ouvidos, Ruth ouve com o coração. E eis aqui a grande diferença, porque quem ouve o clamor do necessitado antes de clamar será ouvido. Orfa se finge de desentendida e fala: o quê? Pedir esmola para um já é difícil, vou pedir para 3. Isso aqui não vai dar certo não. E ó, para trás. E Ruth libera o versículo chave desse livro. Ela diz: aonde você dormir, eu dormirei. O que você comer, eu comerei. Aonde tu for enterrada, eu serei também. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Otávio, grande abraço. E elas seguem viagem, passam a alfândega, pastor Tadeu. Entram na terra de Israel. E está todo mundo um preconceito só, porque tem uma moabita ali do lado. Aí está todo mundo dizendo assim: não é Noemi, não é essa Noemi, olha aqui Noemi. E aí eu imaginei Ruth pelos cantinhos, sabe? Segurando os braços. Não é Noemi, Noemi típico judeu, excluir o gentil, não é Noemi? E bem do ladinho tinha uma Ruth, pastor Cícero, que ninguém estava dando nada. Segura essa. Ruth é a única pessoa nas Escrituras, não estou falando de Jesus. Ruth é a única pessoa nas Escrituras cujo mérito é maior que o de Abraão. Pergunta por quê? Pergunta. Porque Abraão foi convidado: sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo. Abraão ouviu promessas: vou te engrandecer, vou te fazer uma grande nação, te abençoarei. Ruth, ninguém chamou, mas ela foi assim mesmo. Não ouviu promessa, mas assim mesmo ela foi. Sabe o que eu concluo com isso? Se você foi chamado, glória a Deus, vá. Mas se não foi, vá também, porque maior mérito tem.
Deus tem uma chamada para aquele que não ouviu o gritar de Deus. Deus tem uma missão para aquele que se dispor. Ruth é a única mulher nas Escrituras que tem mérito maior do que o de Sara. Pergunta por quê? Porque Sara e Ruth eram estéreis. Sara recebe o Senhor sorrindo, o sorriso da incredulidade. Ela recebe o Senhor sorrindo, o sorriso da incredulidade. Ruth não recebe, Ruth vai, e não vai sorrindo, vai chorando. E se tem uma coisa que corta o caminho da resposta divina, é uma lágrima. Vou falar por outro ângulo. Se tem uma maneira de cortar a fila, se existe uma maneira de alcançar a resposta de Deus, esse caminho ainda é as lágrimas. Quem chora chega primeiro, viu? Se não tiver palavras, então você pode chorar, que ele ainda interpreta essa linguagem. Ruth é mais nobre que Raquel. Ruth é mais nobre que Raquel. Não, pá, pelo amor de Deus, me ajuda. Ruth é mais nobre do que Raquel. Muito bem. Porque Raquel sai da sua terra carregando seus deuses escondidos debaixo dos vestidos. Ruth nem tinha saído ainda e já tinha dito: o teu Deus é o meu Deus. Ruth! Existem 3 estrangeiras na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe e Ruth. Tamar fingiu de prostituta para conseguir o que queria. Raabe traiu seu povo para conseguir o que queria. Ruth não se disfarçou de nada, não traiu ninguém e conseguiu muito mais do que o que queria. Não existe nada igual a essa mulher. Vai no Novo Testamento. Jesus costuma ir ao caminho das pessoas. Não foi você que o encontrou, foi ele que encontrou você. Jesus sai do seu lugar e diz: é necessário passar por Samaria, vai encontrar a samaritana. Jesus sai do seu lugar e o texto diz: foi a Tiro e Sidom, foi encontrar a Ciro Fenícia. É o Senhor que costuma sair da rota dele para ir à nossa rota. Com Ruth não. Foi Ruth quem saiu da rota dela para ir à rota dele. Você imagina o que é isso? E ninguém está dando nada e tem uma viuvinha ali de braços cruzados. A outra viúva com quem estão falando é Noemi, que ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor me fez amarga, ou amargou o meu caminho. E aí a gente entende que o nome Mara quer dizer amarga, não é? Em hebraico, mas em aramaico quer dizer pá. Pá, instrumento que cava. Sabe por quê? Porque a estatura espiritual de Noemi é mais alta que a de Jó. Por quê? Isso, por quê? Muito bem. Porque Jó, os amigos disseram: pastor Jefferson, a culpa é sua, pela morte da sua casa. Ele ficou 30 capítulos se defendendo. Alguém disse: a culpa não é sua, e ela disse: não, a culpa é minha. Porque se eu tivesse batido o pé, a gente não tinha saído de Belém.
E a gente está precisando ser crente, não é igual Jó, não, é igual Noemi, que assume as nossas culpas, que olha no espelho e encontra um culpado, que para de jogar indiretas, tentando achar o responsável por nossas derrotas. E aí, quando a gente começa a assumir que o problema está na gente, a gente descobre que a resposta também está muito perto. Eita glória. Não entendeu? Foi nada. Vou te falar por outro ângulo, tá bom? O culpado das nossas misérias é a gente. Mas Deus colocou a solução à estatura da nossa mão. E pode ser nessa noite que Deus convença alguém a tomar uma nova direção na vida. Aleluia. Ela tem estatura maior do que Judá. Noemi. Estatura mais elevada que a de Judá. Sabe por quê? Porque Judá tinha um filho e tinha uma nora, e se negou a dar o filho para a nora. Ao passo que Noemi dizia, se eu tivesse filho, eu dava, mas eu não tenho. Nós estamos falando de duas viúvas, pastor Jefferson, que a maioria de nós não leu esse livro do ano passado para cá, são anônimas dentro da Bíblia. Mas que a estatura espiritual dessas mulheres excede a muita gente. E sabe o que é que eu aprendo? Que tem muita gente no anonimato que Jesus vai levantar. Porque tem muita gente em cima que deveria estar embaixo. Porque a estatura espiritual de alguns que estão aqui é muito mais alto do que alguns que estão por aí. E tudo é questão de tempo. Tudo bem. Elas entram em Israel, Belém, capítulo 3, versículo 2. Ruth quer ir para a roça. Estou falando de uma mulher que é de descendência real. É da família real moabita. Olha aqui, a princesa. Antes princesa, viúva, agora ela vai para a roça. E ela diz para Noemi, eu posso ir? Ruth tinha exatos 40 anos de idade. Ela disse, eu vou. E Noemi diz, vai minha filha. E ela vai. Enquanto os ceifeiros colhem lá na frente, está atrás os pobres colhendo. E o versículo 4 diz que Ruth foi e Boaz veio. Olha só. Ruth foi e Boaz veio. Significa que se essa Ruth andar, o nosso Boaz vai vir a qualquer momento. E a modéstia dela chama a atenção do velho. 87 anos de idade, irmã Eliane. É muito azar, não é não? A mulher tinha 40. E ele chega e ele vê que ela, olha só, ela tem delicadeza para se abaixar com sua saia. Ela é modesta. E quando Ruth chega em casa, ela diz, apareceu um tal de Boaz lá. E a velhinha diz, ele é resgatador. Você já viu gente mais apropriado para juntar 2 solteirões do que uma velha cuviteira? Aí ela diz assim, ele fica lá no depósito. Ele dorme lá. Olha a conversa da velha, irmã. Se essa velha não estava desviada, agora. Vai lá e deita aos pés dele. Olha que conversa esquentando, misericórdia. E Ruth marcha para lá. E ela dá todos os passos. Quando Ruth chega, ela deita aos pés dele e puxa a coberta, se cobrindo. Ele desperta. Quando ele desperta, ele diz, olha, tem um resgatador mais próximo do que eu.
Se amanhã ele te resgatar, beleza. Se não, tão certo como vive o Senhor, fez um juramento, eu te resgatarei. No outro dia cedo, o velho acorda mais cedo ainda, irmão, e marcha para a porta de Belém, onde se reuniam os juízes da cidade. Boaz é um juiz. E ele, escute, era de uma família de 3 irmãos. Elimeleque, Boaz e o resgatador de Ruth. Boaz o mais novo, no meio, o que tinha direito a resgatar Ruth. De repente ele vai passando. Aí Boaz, ô fulano, a Bíblia chama ele de fulano. Sabe por quê? O nome dele era Tove, T-O-V, Tove. E Tove não é apenas um nome, é um substantivo também, é o substantivo bom. Só que quem não pratica a bondade, na Bíblia, não merece ser chamado de bom. Tá bom. Vou falar de outro jeito, tá bom? Quem costuma fazer elogios vazios somos nós. O nosso Deus é reto juiz. Não é bom? Então chama de fulano. Ele encosta e aí Boaz diz, olha, você tem direito a comprar, resgatar toda a fazenda de Noemi. Ele diz, é minha, na hora. Aí Boaz diz, tem que levar Ruth. Ele diz, não posso. Minha sogra está morando lá em casa, não tem espaço, está um tormento lá. Ele dá uma desculpa. Porque quem não quer praticar a bondade, pastor Jefferson, dá desculpa, né? Quem quer resolve, irmão, agora quem não quer dá desculpa. Quem quer vai para a cruz por amor e quem não quer dá desculpa. Aí ele diz, tem que levar a Ruth. Ele diz, não posso. Capítulo 4, versículo 8 é uma lição para a gente. Por quê? Porque Tove diz, resgata você. E aí o texto diz, Grandene, que ele, Boaz, tirou o sapato, jogou e disse, pois eu resgato. Cabra macho, crente. Sabe por quê, irmãos? Porque Boaz era rápido para cumprir um mandamento. E dessa vez o mandamento, irmão, vestia saia, viu? Estava mais feliz ainda. Essa velocidade com que Boaz entrega o sapato mostra a velocidade com que ele gostaria de cumprir o mandamento. Escute uma coisa. Tirar o sapato, tirar a sandália é um símbolo da aliança, por isso ele tirou. Ele estava dizendo, ele conclui dizendo, vocês são minhas testemunhas de que eu comprei a fazenda e a mulher. Então tirar o sapato é um cheque calção. Redobre a atenção. Quando Moisés sobe o monte, que ele chega lá em cima, Deus faz a proposta de uma aliança para ele ser o resgatador de Israel. Quando Moisés disse, eu topo, Deus falou, então tira a sandália. Vamos fazer juramento em terra santa. Tirar a sandália, o sapato é uma aliança. Por isso que Jesus, na mesa da Santa Ceia, vai no pé de cada um e arranca a sandália. Você entendeu? Quando ele chega em Pedro, Pedro diz, de maneira alguma tu vai me lavar os pés. Aí ele diz, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Porque estava água ali, estava toalha, quem deveria estar lavando os pés era você, mas você não fez, então agora eu vou fazer. Porque quando a gente não faz, então Jesus levanta um para fazer no lugar da gente, não é? Aí Pedro então lava o corpo todo. Tirar o sapato é uma aliança. Sabe por que a gente tem que tirar o sapato? Porque é necessário pés descalços e lavados para calçar o evangelho da paz. Jesus não vai calçar o evangelho nos pés de alguém.
que não tirou o sapato. Enquanto não tirar o sapato da arrogância, não tem sapato do evangelho. Enquanto não tirar o sapato da prepotência, não tem sapato do evangelho. Enquanto não tirar o sapato da falsa humildade, não tem sapato do evangelho. Enquanto não tirar sapato do velho homem, não tem sapato do evangelho. Entregue o pezinho para Jesus, que Ele quer arrancar esse sapato de você, lavar os seus pés e te calçar com um evangelho. Evangelho da paz todo mundo quer, mas nem todo mundo quer tirar o sapato, né? Muito bem. Ele tira o sapato e diz: está aqui, está feito o acordo. Eles vão lavrar um documento. O documento tem 4 pontos cruciais: nome do comprador, objeto adquirido, valor pago e testemunhas. Se você estiver bem atento, tu vai me entender. Eu já vou terminar, tá bom? Foi só uma faísca. Nós sabemos que o livro de Ruth apresenta Jesus como o nosso resgatador. E é tão profético a passagem que a gente leu, que ela diz: há um resgatador mais próximo do que eu, ele disse. Cada um de nós aqui somos resgatadores de vidas, mas que há um mais próximo do que a gente, correto? Ok? Então vamos para a cruz. Tem que terminar na cruz, não é? Lá na cruz nós temos um documento, erigido em 3 línguas: grego, latim e hebraico. Então nós temos um documento. Jesus não é o nosso comprador. Jesus é o preço. Atos 20, 28 diz: tende cuidado de vós mesmos e da igreja de Deus, sobre a qual ele vos constituiu bispos. E esta, a igreja, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus é o preço, correto? Então na cruz temos a primeira parte, o preço. Segunda parte, propriedade adquirida. Língua latim, a frase em latim apontava para o império. Apocalipse 7 diz que ele comprou para si povos, nações, tribos e línguas, correto? Então o latim, que era a língua do império, apontava para nações e povos que o império dominava. O grego, que era o inglês da época, não sabia falar latim, fale grego. Não sabe falar italiano, fale inglês. Ok. O inglês, o grego, apontava para as línguas que ele estava adquirindo. O que tem sobre a cruz é um documento. E em hebraico, apontava para as tribos. Então nós temos ali o preço, sangue, propriedade adquirida, testemunhas: João, Maria de Nazaré, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. As testemunhas. Então nós temos o preço, nós temos a propriedade e temos as testemunhas. Eu já expliquei em outra mensagem, quem ouviu, ouve de novo. João diz que os principais dos sacerdotes estavam presentes e se incomodaram com a frase escrita em hebraico. Estava escrito: Yeshua, Hanotzri, Vemeler, Hayehudim. E os principais sacerdotes se incomodaram de uma tal forma que foram a Pilatos, pediram audiência com o governador para mudar a frase. E Pilatos se negou a mudar. Por que eles foram lá? Eu te explico. Quando eles olham para a frase em hebraico, eles perceberam as iniciais das palavras. Yeshua
se escreve com Y. Hanotzri, com H. Vemeler, com W. Hayehudim, com H. As iniciais eram YHWH, o nome do nosso comprador. Então nós temos o nome de Deus como comprador, o sangue de Jesus como preço, nós temos a propriedade adquirida, línguas, povos, tribos e nações. E nós temos as testemunhas de que a gente é povo adquirido. Propriedade particular. Nação santa. Se coloque de pé, tá bom por hoje. Por mais que os tempos sejam difíceis, e por mais que alguns pregadores acham que só restaram eles, estão com a síndrome de Elias, né? Não. Deus tem uma propriedade que é particular. Deus tem uma propriedade que é jardim fechado. Deus tem uma propriedade que eu quero falar uma coisa para vocês. Governo de Maduro, comunista, socialista, toma propriedade de todo mundo. Eu quero ver tomar propriedade de Jesus. Essa ninguém toma. Sabe por que a igreja sobreviveu? Sabe por que a igreja sobreviveu ao Coliseu, sobreviveu aos imperadores e vai continuar sobrevivendo, irmãos? Porque a gente tem dono. Somos propriedade particular de um Senhor forte, que não abre mão de nenhum de vós. Precisava de um motivo para ir para casa feliz. Então saiba que você está passado no nome de alguém. Escrito um documento com sangue. Impossível de se apagar. Pode cantar, fica à vontade. Agora, se você quiser que a gente ore junto, vamos orar. Vem cá. Pastor, eu preciso assim de uma alegria no meu coração, a alegria da salvação, essa certeza. Parece que Jesus não me vê, eu já tive esse sentimento. Vem cá, vamos compartilhar dele junto. Se isso tem em você, já teve em mim. Quando a gente pensa que já passou, já foi, que não há mais tempo. Quando só aparece Tove na nossa vida, não é? Nós já temos um resgatador, irmãos. Jesus disse: eu irei e não vos deixarei órfãos. E a gente ainda pode desfrutar dessa comunhão. Temos um resgatador, Aninha. Como essa palavra me conforta, viu? Porque quando a esperança do arrebatamento esvaicer, quando as minhas lutas suplantar o meu desejo de céu, eu ainda vou lembrar que sou propriedade adquirida, viu? E que já ficou independente da minha vontade. Era disso que Paulo estava falando, ou Pedro, quando ele disse: para onde iremos nós? Quando Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo, estou preso nele.
era fugir de si mesmo na escolha. Só quem tem esse tipo de sentimento é propriedade de Deus. Se os seus olhos conseguem ver o mundo, conseguem enxergar o mundo, conseguem cogitar a possibilidade do mundo, então ainda você não é propriedade. Porque quem é propriedade, irmão, morre chorando, mas morre bem aqui. É aqui. Para onde iremos nós? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, fala com Deus. Pai, em nome de Jesus, ainda há um fogo de esperança nas promessas da tua vinda, que resgata um povo eleito, que carrega um povo teu. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Quantos motivos eu tenho para dizer que a maior honra, o maior prazer é saber que somos teus, Senhor. Que isso não pode ser explicado, mas que somos povo teu. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua graça sobre o teu povo, fortalecendo os joelhos vacilantes, fortalecendo mãos cansadas, a fim de que, Senhor, cada um se sinta teu, tão somente teu. No nome de Jesus. Que Deus vos abençoe nessa noite.